Você consegue se imaginar saindo da estação de trem, se deparar com uma bela praça e, depois de um tempo, perceber que, na verdade, ela está no 22º andar de um prédio? Ou melhor ainda, você acorda, olha pela janela do seu apartamento e se depara com um trem de alta velocidade passando por dentro do prédio, bem próximo à sua janela. Aqui, andar alguns metros já muda completamente o mundo ao seu redor. Cada passo é uma surpresa, caótico, fascinante, confuso, mas de um jeito hipnotizante. Isso é Chongqing, a cidade vertical da China, e, para muitos, a metrópole mais insana do planeta. Chongqing fica no sudoeste da China, às margens do rio Yangtze, no coração do país, cercada por montanhas gigantes. Diferente de cidades planas como Xangai ou Pequim, Chongqing foi construída sobre um relevo extremamente variável, em costas íngremes, vales profundos, desníveis absurdos. Simplesmente, não havia espaço para crescer para os lados. Então, a cidade fez algo que parecia impossível. Cresceu para cima e para baixo ao mesmo tempo. Não por estilo, mas por necessidade. A partir de 1937, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, Chongqing foi escolhida como capital provisória da China. Com o avanço do exército japonês pelo litoral e a queda de cidades costeiras, o governo chinês recuou para o interior do país, buscando um lugar difícil de invadir. E Chongqing foi escolhida, não por acaso, mas porque ela era perfeita para isso. Montanhas, rios, relevo complexo, um verdadeiro escudo natural. A cidade então recebeu ondas gigantescas de refugiados. Funcionários do governo, militares, intelectuais, indústrias inteiras e milhões de civis fugiram de zonas ocupadas e se concentraram ali, formando o núcleo da resistência chinesa. Mas não parou por aí. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Chongqing se tornou alvo constante de bombardeios aéreos. Isso obrigou a população a viver em bunkers escavados nas montanhas. Foram anos vivendo no subterrâneo, se adaptando a uma cidade que crescia em camadas. E é por isso que Chongqing funciona como um bolo gigante de vários andares urbanos. Um mesmo prédio pode ter várias entradas, e cada uma delas é considerada térreo, dependendo do nível da rua. Você entra em um edifício pelo primeiro andar, anda alguns metros e sai no 15º, direto em outra avenida. Aqui perguntar, em que andar fica? Muitas vezes, não faz sentido. Existem shoppings que parecem estar no nível da rua, mas na verdade, estão dezenas de metros acima do solo. Pontes ligam bairros inteiros, entrando diretamente dentro de prédios. Você cruza uma ponte, entra em um edifício, pega um elevador e sai novamente no nível da rua, só que em outro bairro completamente diferente. Em Chongqing, o GPS não é opcional, é sobrevivência. Um dos símbolos mais famosos da cidade é a linha 2 do metrô. Em vez de demolirem um enorme prédio residencial para abrir passagem, a cidade escolheu uma solução radical: passar o metrô por dentro do edifício. Literalmente. O trem entra no prédio, atravessa o meio dos apartamentos e sai do outro lado. E o mais impressionante? Isso funciona perfeitamente. O prédio foi projetado com isolamento acústico pesado. Para os moradores, o barulho do trem é menor do que o do trânsito da rua. Aqui, esse tipo de solução extrema não é exceção. É a engenharia se adaptando à geografia. Agora, um dado que muda completamente a escala dessa cidade. Chongqing tem 32 milhões de habitantes. Mais gente do que países inteiros, como Canadá ou Austrália. Mesmo assim,
Fora da China, muita gente nunca ouviu falar dela. Isso acontece porque Chongqing não cresceu como vitrine internacional. Ela cresceu como centro industrial, logístico e estratégico do interior chinês. Ela não foi feita para impressionar turistas. Ela foi feita para funcionar. Outro elemento que deixa Chongqing quase irreal é o clima. Boa parte do ano, a cidade fica coberta por neblina densa, nuvens baixas e muita umidade. À noite, os prédios iluminados surgem no meio da névoa. Por isso, Chongqing virou cenário constante de vídeos virais, imagens de drones e fotografias noturnas impressionantes. Para quem vive lá, isso é só mais um dia normal. E tudo isso leva a uma pergunta inevitável. Chongqing é o futuro das cidades? Em um mundo cada vez mais urbano, com menos espaço disponível, esse modelo vertical pode deixar de ser exceção. Talvez Chongqing não seja perfeita, mas ela é um experimento vivo. Ela mostra até onde a engenharia, a adaptação humana e a necessidade podem chegar. Chongqing prova que uma cidade não precisa ser plana, lógica ou fácil de entender. Ela só precisa existir e funcionar. Chongqing não é uma cidade que você entende olhando um mapa, assistindo vídeos ou vendo fotos. Ela não respeita níveis, nem segue a lógica urbana tradicional. Quando perguntamos até onde uma cidade pode crescer, Chongqing nos responde: para todos os lados, ao mesmo tempo.